Durgadevi Namostute. Rikya Jor Samatha. Boa noite. Bem-vindas. Bem-vindas ao nosso encontro de abertura do curso das deusas. Que maravilha, somos acho que em 17 ou 18. Já lá no grupo, né? Se preparando para começar o curso. Quem ainda deseja entrar, bem-vindo também, ainda dá tempo. É um curso de seis encontros, 6 aulas, de 1h30. Precisa fazer uma correçãozinha que está sempre anunciando dia 15, mas é dia 16, tá? Dia 15 é um domingo. E será sempre, teremos 4 segundas-feiras, e nas últimas 2 semanas, quinta-feira também. Então, esse curso já aconteceu no ano de 2020 e 2021. É um curso muito agradável, de profundo autoconhecimento, e que ajuda bastante a gente se nutrir, né, de um feminino mais sadio, mais bem resolvido, né, em conexão com as divindades femininas, né, nossas deusas. Então, Lívia está aqui também. Quer dar uma palavrinha, Lívia, para a gente começar? Saudações. Saudações. Uma alegria a gente continuar esse trabalho, né, Bernadette? Que veio a calhar durante essa pandemia aí, não só trabalhando o feminino, mas trabalhando na alma, né? Num sentido bem amplo, né? Feminino, masculino, né? Trabalhando o ser. E esse ano, então, a gente está com uma proposta, a gente vai sempre ampliando, né, Bernadette? Trabalhando esse conteúdo quem já fez o Navaratri com a gente, né? A gente vai aprofundando, né? Cada dia a gente vai trazendo materiais também para vocês fazerem as reflexões, porque a ideia não é necessariamente encher vocês de conteúdo intelectual, né? Mas conteúdos que promovam em vocês reflexões e mudanças, as mudanças que de repente vocês queiram fazer. Então, às vezes, vocês fazendo questionários, que às vezes a gente passa alguma atividade para vocês, né? E aí vocês começam a se perceber e perceber em que momento vocês estão da trajetória de vocês, né? Isso é muito importante. A gente sempre tem um tempinho para poder parar para avaliar isso, né? Então, esse curso, um objetivo é esse, da gente aprofundar nesse sentido e dar realmente ferramentas para vocês darem os saltos que vocês queiram. Então, a gente vai caminhar junto. Então, o grupo ali no WhatsApp é para vocês colocarem as perguntas também de vocês. Agora, as perguntas que tiverem um cunho pessoal, vocês podem mandar no privado para mim, para a Bernadette. A gente conversa entre nós para ver, às vezes, uma estratégia bacana para poder ajudá-las também em algum conteúdo específico, tá bom? E também no chat, no grupo, né? Durante as nossas lives, vocês podem colocar também essas questões, tá bom? Abri aqui. Só pedir para a Sandra, por gentileza, fechar o áudio dela, que está aberto, pode dar algum medinho. Sim, obrigada, Sandra. Então, trouxe aqui alguns tópicos para quem está fazendo pela primeira vez. Acho que não estão todas aqui, né? Mas vai ficar gravado, vamos deixar lá no grupo, nos outros grupos também, para quem quiser ver. Então, o primeiro ponto que eu gostaria de colocar aqui é o resgate do feminino, né? O que consiste o resgate do feminino? Então,
resgate do feminino ele está associado a uma memória bem antiga, né? De milenar, que nos chega até hoje através de contos, histórias, às vezes fábulas, lendas, somente através dos mitos, que é aquela dinâmica da libertação, o herói que liberta a heroína, né? Ambos são heróis, né? É o príncipe que liberta a princesa, ou então um cavaleiro corajoso que vem e protege, resgata a donzela em apuros, né? Nós vemos esses contos, eles existem em todas as esferas, em todas as culturas. Por mais primitiva que a gente possa até olhar uma cultura, como, por exemplo, a dos indígenas, ou culturas aborígenes, africanas, essa dinâmica sempre está, de algum modo, representada em suas histórias, que terminam sendo sempre o fundamento, né? A raiz de toda aquela cultura. Então, na antiga Europa, né, muitas histórias eram contadas e transmitidas assim, dessa forma, geração após geração, pelos mais antigos, iam passando para os mais jovens, essas histórias, essas lendas. E na mitologia grega também, na mitologia nórdica, na mitologia egípcia, né? Sempre tem essas histórias. O Walt Disney ele aproveitou bastante essas histórias, né? E trouxe trouxe para o cinema, né? Trouxe para o visual, trazendo aquilo que ficava no imaginário, ele trouxe para o visual. Branca de Neve, Cinderela, etc. E existe também esse aspecto, esse lado, né? Esse setor nos Vedas, que se chama os Puranas. Puranas foi uma forma, são histórias que são contadas, né? Que eram contadas, que eram transmitidas oralmente por centenas e milhares de gerações, até que Sri Vyasadeva trouxe como tratado escrito, né? Trouxe para a escrita, que é o Devanagari, que é a escrita que foi usada, é a mãe do sânscrito, né? Devanagari significa a escrita dos deuses. Então, essa parte dos Vedas, chamada Puranas, que não é exatamente os 4 Vedas, mas é como se fosse uma ramificação, e são muitos, né? São muitos Puranas, mas 18 são os mais importantes. Existem incontáveis histórias, assim. Incontáveis histórias, sempre com um olhar, né? Voltado para a libertação. Então, o resgate do feminino é essa libertação do feminino, desse imaginário. O imaginário ele tem importância porque ele serve como ponte, mas para a nossa vida mesmo, efetivamente falando, é preciso se libertar, né? Como diz Joseph Campbell, devemos ir para além do mito, porque permanecer no mito, o mito gera aprisionamento. Então, o resgate do feminino corresponde, acima de tudo, a um fortalecimento do nosso espírito. Toda a dinâmica de herói e heroína, na verdade, ocorre dentro de cada um de nós. Não importa se é mulher ou se é homem. Se é criança, se é velho. Toda a dinâmica de heróis e heroínas, príncipes e princesas, cavaleiros e donzelas, é uma dinâmica dentro de nós. É algo em nós que é mais frágil e vulnerável, que o nosso lado forte pode fortalecer, vir a fortalecer. E isso se chama integração, tornarmos integrados. Então, o resgate do feminino tem como propósito essa integração, esse casamento dentro de nós. Ok?
a gente fala resgate do feminino, principalmente o resgate do feminino ferido, mas o resgate do feminino ele é mais profundo, né? É preciso resgatar o feminino ferido para poder acessar o feminino divino, né? E o feminino ferido, ele se manifesta em alguns momentos da nossa trajetória. Somente quando há uma experiência mais impactante, mais traumática, mais dolorosa, mais difícil de processar na vida. Em geral, através das relações. Porque relações a nível arquetípico, espera-se que elas sejam justas. Há essa expectativa de que as relações sejam justas. E quando elas não são justas, então a dor acontece. Ok? Então, quando a gente fala de resgate do feminino, que consiste, nosso curso é um trabalho, é um curso de cunho terapêutico, tá, gente? Então, ele tem nós temos, eu e Lívia, a gente procura trabalhar em cada uma de nós, inclusive nós duas, trabalhar em nós esse reconhecimento dessa ferida, quando ela houve, em que momento da nossa trajetória ela aconteceu. Porque a ferida, ela gera o que a gente chama de fragmentação. É como se um pedaço de nós ficasse lá, naquele tempo e naquele espaço. E através das deusas, através desses arquétipos divinos, esse fragmento ele pode vir a ser recuperado e reintegrado. Ok? Outro tópico aqui é mitos são realidades? Os mitos são realidades? Então, a palavra mitos, né, com TH, que vem do grego, tem várias traduções, mas a tradução mais específica é mitos significa plano. Um mito é um plano. A gente pode entender esse termo plano desde de um plano, né, de um plano de uma programação, até mesmo de um plano. Plano no sentido de um nível, né? Em sânscrito a gente chama de loka, um estado de consciência, um nível de consciência. Então, mitos são realidades. Os mitos são descritos através de histórias, né? A mitologia grega é mais famosa no mundo ocidental, mais conhecida no mundo ocidental. Então, a gente ouve falar de Hércules, a gente ouve falar de deusas como Deus como Zeus, ou uma deusa como Afrodite, né? São deuses famosos, Apolo, são muito conhecidos. E, em geral, na mitologia grega, esses deuses, eles, de alguma maneira, se envolvem também com os mortais. Então, tem os imortais e os mortais. Se envolvem com os mortais também. Como Orfeu, que é um mortal, ele é um músico, ou então Psique, que é uma mortal, uma princesa, né? E que ela se torna, então, imortal. Através de certas tarefas, através de certas façanhas que eles realizam, eles podem alcançar esse estágio. E esse estágio de se tornar imortal significa a libertação daquela condição mortal, né? Suscetível. Então, os mitos eles são realidades quando nós vivenciamos isso como um destino, como um roteiro na nossa própria vida. Não sei se vocês já perceberam isso, mas eu, no meu trabalho, percebo com certeza a Lívia também, Mariana, que está aqui, Cristine, como psicóloga. Já vi inúmeros mitos gregos, ou então mitos de outras culturas, e também os mitos védicos, acontecendo quase que literalmente na vida de alguém. E o que acontece quando os mitos, nós vivenciamos esses mitos na nossa própria vida? É que eles nos obrigam a vivenciar um destino. E um destino ele tem seu começo, tem seu meio e tem seu fim. Quer dizer, é como se fosse um roteiro, tipo uma novela que a gente assiste, né? Um filme, tem um roteiro.
Então, enquanto nós não nos libertamos do tal mito, nós estamos sujeitos a vivê-lo de ponta a ponta. Ficamos sujeitos a viver esse mito de ponta a ponta. E aí tudo fica muito, vamos dizer assim, previsível, né? Através de quem? A pessoa mesmo que está vivendo aquilo, ela muitas vezes ela está cega, ela não está se dando conta. Mas a gente que trabalha com esse tipo de atividade, ligado ao autoconhecimento, é fácil detectar. E, ao detectar, às vezes, uma prática, uma palavra dita, qualquer coisa que traga um clique na conscientização, normalmente são os cliques, né? A gente fala de vislumbres ou insights, que são como se fossem lampejos que a consciência desperta através daquilo, e tudo como se fosse um desencantamento, né? Tem o encantamento e o desencantamento, isso também faz parte do repertório, né? Do universo dos mitos. Quando alguém sofre um encantamento, então fica com forma de um jumento, ou de um sapo, né? Ou de uma fera, né? E depois, algo mágico acontece e aquele encantamento se desfaz e tudo volta ao normal, entre aspas, né? Porque a experiência, houve uma experiência, né? Algo se experimentou, então isso não fica, deixa uma marca, e com isso, a seguir, a pessoa nunca volta a ser a mesma. Isso voltar a ser a mesma coisa como antes, não. Então, por isso, de algum modo, essas experiências, elas são importantes, porque através delas existe, então, a necessidade de buscar a saída e a conscientização, e através dessa conscientização se vai, então, para um nível acima, um plano acima. E essa é a proposta, né? Na existência humana, a gente está sempre escalando um nível cada vez mais acima. Então, esse é um ponto. Então, mitos são realidades, de certo modo, sim, porque o conto talvez seja um imaginário, mas vivenciar o mito na nossa vida, sem saber que estamos vivendo, torna esse mito uma realidade através do que experimentamos. 3. Qual a diferença dos mitos védicos e gregos? Na minha experiência, os mitos gregos, eles são um tanto aprisionantes, porque eles são bastante humanos. É interessante nesse aspecto humano, porque a gente consegue se identificar mais facilmente, né? Psicologicamente, a gente consegue se identificar mais facilmente com o mito grego. Né? E também há muita projeção no mito grego, né? Quem não quer ser uma Afrodite, quem não quer ser um Apolo, né? Então há muito forte essa questão da projeção, inclusive narcísica, através da mitologia grega. Os mitos védicos, eles nos levam já a um estado de consciência de busca de uma libertação, eles são libertadores. Porque a gente vai notar que as batalhas nos mitos védicos são sempre com as trevas, né? Sempre com esse sentido das trevas, e a luz, então, como vencedora, como vitoriosa. Então, na minha observação, os mitos védicos eles são mais libertadores e os mitos gregos são mais aprisionantes. Mas isso também vai na opinião de cada um. Essa é a partir dos meus 30 anos de experiência com esse trabalho. Eu observo muito isso. E o porquê de resgate feminino e sua ressignificação? Então, ressignificar, ele é importante nesse processo do resgate do feminino, porque é preciso que a dor ela está aí, né? A dor ela está aí, ou esteve, ela pode ter sido esquecida, pode estar sendo guardada dentro de um compartimento, dentro de nós, pode ficar lá numa memória, de vez em quando ela vem à tona, só tocar um pouquinho no assunto, já vem, né, aquele jorrão, né, de memórias e lembranças, às vezes com inúmeros detalhes, né? E, lógico, na nossa vida cotidiana, a gente meio que ceda isso. Quando a gente entra num processo terapêutico, é claro que isso está tendo permissão para vir à tona, então vem mesmo, né? E é importante que venha, porque é por aí que acontece a purificação.
essa limpeza, né, essa higiene da alma. Então, a ressignificação do feminino é porque é muito importante que se dê um propósito à dor, porque essa é a única maneira de fazer a dor passar. Né? A gente tem várias modalidades de apego. Inclusive, temos apegos pelos nossos erros, pelas nossas falhas, pelas nossas frustrações, pelas nossas dores. Não queremos que elas, porque elas, de alguma maneira, elas dão sentido a quem somos, ou quem queremos permanecer sendo. Então, às vezes a gente fala, né? Essa minha dor de coluna, minha dor de coluna. A dor da coluna chegou e ela pode ir embora. Mas enquanto a gente se apropria dela, né? Se torna dono dessa dor, desse mal, desse incômodo. Então, por isso, ressignificar é muito importante, porque é assim que a gente dá um propósito à dor. A dor, ela pede por um propósito. E, finalmente, porque as Navadurgas. Porque as Navadurgas é que trazem, dentro do nosso trabalho, né, que eu e a Lívia fazemos, esse já vai ser o terceiro que nós fazemos juntas, o processo do resgate feminino eu já fazia antes, desde 2005, acredito. Fiz de várias formas, em grupos, várias pessoas, várias mulheres que participaram, puderam sair, né, de um lugar de paralisação, de estagnação, às vezes até de acomodação, e realizar sonhos, né, sonhos importantes, né, que possam ser realizados, como ter um filho, ou ter uma boa relação com alguma pessoa, uma relação mais sadia, várias possibilidades, né, que ocorreram. E também fiz esse trabalho, continuo fazendo, em encontros individuais, né, em sessões terapêuticas. Normalmente são 3 sessões, se a pessoa 3 ou 4, se a pessoa precisar pode fazer mais, isso a gente vai vendo no processo. Através sempre das Navadurgas. Por que isso? Porque através das Navadurgas. No Navaratri, vocês podem ter observado, principalmente quem participa do Navaratri já mais de uma vez, deve ter já percebido que as Navadurgas, elas trazem para nós uma escalada, né? Um percurso de subida, um percurso de ascensão, um percurso de desenvolvimento deste feminino, que provém, que a gente chama de, inicialmente, de feminino infantil, até alcançar um estágio de feminino amadurecido. E isso não importa a idade que a pessoa tem. Uma pessoa pode ter bastante idade, mas ainda permanecer no feminino infantil. O feminino infantil a gente pode mais ou menos compreender através de, porque é uma coisa muito profunda isso que eu vou falar para vocês agora, que é a espera do Salvador. Né? A espera do Salvador, a espera daquele cavaleiro que venha com a sua lança, montado no cavalo branco, e liberte. É o sonho da Cinderela. Isso não importa a idade. E um feminino amadurecido também não importa a idade. Isso pode acontecer, isso pode se manifestar na vida de uma pessoa, de uma mulher ou de um homem, muito cedo também. Né? Porque é importante que a gente se liberte das ilusões, das fantasias. Então, a Navadurgas, esse processo delas, que começa a partir de Kauratri e conclui lá em Siddharthatri, é exatamente esse percurso, esse percurso evolutivo do desenvolvimento do feminino, até atingir o estágio de Siddharthatri. Mas, às vezes, devido à fase da vida onde a ferida original ocorreu, principalmente na vida de uma mulher,
esse processo de alcançar a cidadátria fica prejudicado. Então, por isso, a gente volta ao resgate do feminino, que através do resgate do feminino, naquele estágio, naquele tempo e espaço onde ocorreu, esse resgate vai permitir, então, essa liberação, essa possibilidade de atingir esse grau superior, que é o estágio de cidadátria. Ok? Então, é isso que vim trazer para vocês. Lívia vai falar mais um pouco, certo, Lívia? E amanhã nós começamos a nossa primeira aula. Se vocês tiverem alguma dúvida também, pode deixar aqui que eu vou dar uma olhadinha aqui enquanto Lívia fala. Tá bom? Beijo para todos, boa noite. Fale, Lívia, por favor. Eu até coloquei lá no nosso chat já as datas corrigidas, tá? Que nessas primeiras semanas, então, serão somente as segundas-feiras e depois, mais para o final, a gente começa, então, segunda e quinta, tá? E durante a semana a gente vai se correspondendo com vocês durante o chat. Na verdade, no chat a gente coloca as tarefas lá, então a gente não vai nem mandar por e-mail, vai mandar no chat mesmo, tá? Para vocês. E aí vocês nos retornam no privado, não mandem no grupo não, manda no privado para a gente, tá bom? Algumas vai ser só para vocês, necessariamente não precisam nos enviar, tá? Agora fazer algum comentário também sobre essas preciosidades que Bernadette estava colocando aqui para nós. Então, entendendo essa ideia do resgate do feminino, não somente para a mulher, porque às vezes a gente tem a noção de achar que esse feminino está relacionado ao gênero, é claro, num certo sentido sim, mas aqui estamos tratando desse feminino num sentido mais amplo. Então, esse feminino também tem a ver com o homem, tem a ver com a psicologia junguiana, né? O lado feminino no homem. Então, esse feminino no homem também pode estar ferido, e ele ferido, ele também não consegue nem perceber e admirar o feminino na mulher. Então, olha a importância, até para que a gente possa ter relacionamentos justos, né? Relacionamentos equilibrados, maduros, o homem precisa estar inteiro, e o homem, para estar inteiro, para se relacionar com uma mulher, ou, né, em relações homoafetivas, as pessoas precisam estar inteiras no seu lado masculino e no seu lado feminino. Porque isso tem qualidades, características, né, potencialidades que são diferenciadas e que se complementam. Então, estar inteiro, né, então esse resgate é o resgate da inteireza, né, dessa integridade, né? E olha que profundo quando a gente faz uma reflexão assim também num sentido mais universal, partindo do individual para o universal. Quando nós nos curamos, nós ajudamos a curar outras pessoas, outras mulheres e outros homens. Porque quando nós nos curamos, nós evitamos de nos tornarmos, né, ou de reproduzirmos a dor que vem passando de geração a geração, aquela dor inútil, né, que vem passando de geração em geração por conta da reprodução de padrões que já não, um dia podem ter tido lá a sua finalidade, mas perderam o sentido, né, e estão se tornando altamente destrutivos. Então, a mãe que não resolve isso, passa isso para sua filha. E se a filha não resolve, vai passar para a neta, ou bisneta, lá daquela geração, começou lá atrás, a gente não sabe nem a origem. Só que não fica só na família, fica também nas pessoas com as quais você se relaciona, porque você passa a ser um agente também que promove saúde, né, no ambiente. Então, uma pessoa madura, então uma pessoa, né, uma mulher que tem um feminino maduro, ela se coloca de uma maneira madura com as filhas, com as amigas, com a própria mãe, no seu relacionamento afetivo, na sua profissão. Olha que diferença. Porque a pessoa, quando ela adota uma postura do feminino infantil, ela acaba sendo uma pessoa que se torna um peso para as outras. Claro, gente, eu sei que ninguém gosta de ouvir isso, mas isso é um fato, é a realidade. É um peso para nós, mas é um peso também para as outras pessoas. Se vocês convivem com pessoas que são muito imaturas, chega uma hora que cansa, não cansa? Cansa. E aí é bom a gente perceber isso, que nós não queremos que a nossa imaturidade, né, se propague tanto tempo, então vamos trabalhando, né? Então, por isso essa ideia do autoconhecimento, trabalhar sempre, né, para podermos identificar aonde estão as nossas imaturidades.
E a gente vai ver, porque essa expectativa que Bernadette trouxe da ideia do Salvador, então o feminino infantil, aqui a gente não está falando de Jesus Cristo, nem de outro Salvador no outro sentido, está falando do sentido realmente do cavaleiro, né? Do príncipe encantado, a ideia do príncipe encantado, né? A gente vai sempre se frustrar, a gente vai prolongar uma dor desnecessária só porque a gente não quer aceitar a dor da desilusão. Então, a dor da desilusão é dolorosa, claro, ela é desagradável, mas ela é muito melhor do que a dor da perda da dignidade. Sabe o que é isso? Então, é melhor você sofrer pela desilusão, admitir que você é infantil, admitir que você está ali sonhando com uma fantasia que não vai se realizar nunca, nunca, porque não é esse o sentido da vida. Isso é uma fantasia. Quando você pode se desapegar disso, abrir mão disso, você para de se sujeitar a relacionamentos destrutivos, que te diminuem, que fazem você perder sua dignidade ou até a própria vida. Porque há pessoas que sofrem, né? Violência, não só violência psicológica, mas a violência física. E muitas mulheres perdem a vida em relacionamentos assim. Então, é melhor abrir mão dessa fantasia do que abrir mão da nossa dignidade. E toda vez que a gente não conserta, né, não trabalha isso não resgata, né, isso em nós, nós também deixamos que outras mulheres se sintam feridas, naquele sentido em que toda a vida se comunica. Então, quando uma mulher é ferida, todas as outras também sofrem. Quando uma mulher se permite, acredita que ela não é para ser valorizada, que ela não é gente, ou que ela não é ninguém, ela transmite isso para outras mulheres que estão na mesma frequência que ela. Então, vejam, ela acaba reforçando que outra mulher continue a se submeter. Agora, quando você acorda e diz, não, isso basta, não quero mais isso para mim, eu mereço ser tratada com dignidade, você fortalece aquela outra que está na mesma condição que você. Então, olha, eu estou falando isso com você, gente, estou me arrepiando inteira. Olha a responsabilidade da gente. A gente pensa que isso é brincadeira, mas não é, porque o inconsciente se comunica. Então, as mulheres, quando elas vão se curando, elas também vão curando o entorno delas. Vão curando, vão ajudando a curar na própria, né, descendência, né? Quanto também nos relacionamentos próximos. Então, vejo a importância desse trabalho do resgate do feminino ferido, né? E outro ponto que ia colocar para vocês também eu anotei até aqui para não perder, que Bernadette estava falando coisas tão interessantes, da gente se lembrar dessa questão. A gente vai trabalhar aqui vários mitos, né? Mas o bacana é a gente perceber que os mitos que vamos trabalhar aqui são mitos que libertam, né? Não aquela ideia daquele destino que te aprisiona, que te mantém repetindo uma história que não tem sentido. Então, a gente vai procurar trabalhar aqui com essas potencialidades que evocam em vocês os seus próprios poderes, para vocês se libertarem, tá? Para vocês terem os insights de vocês. Então, assim, recomendação, já estou aqui finalizando também, pois o nosso encontro era só realmente de abertura, né? É que vocês prestem atenção. Primeiro, tem uma cadernetinha, uma agenda, um lugar que vocês possam tomar nota do que a gente está vivendo, dos insights que vocês têm. Acordou, sonho, lembrou do sonho, é um sonho interessante, mesmo que não seja, tome nota, tá? Então, sempre depois dos encontros, na semana que a gente estiver trabalhando, com as atividades que a gente mandar para vocês, os insights, os acontecimentos que vocês acharem mais relevantes, anotem. É a caminhada de vocês, e isso vai fazer vocês tomarem consciência, inclusive, às vezes, de sonhos repetitivos. Então, as mudanças e os padrões, então, o padrão e a mudança aparecem no sonho, indiscutivelmente aparecem nos sonhos. Então, vamos ver os sinais, se tiverem dúvidas, quiserem, às vezes, compartilhar algum sonho, pode também colocar no grupo, tá, gente? Inclusive aqui. Na verdade, a gente vai fazer isso na segunda-feira, mas as pessoas daqui que continuarem, as pessoas que também vão nos assistir depois, e que quiserem ingressar no curso, né, fazer a inscrição, participar conosco, então, a partir do primeiro dia, a gente faz um pacto de confiança entre nós e de sigilo sobre o que é colocado ali.
porque cada uma de vocês é livre para compartilhar o que quiser ali no grupo do chat, aqui durante os nossos estudos, né? Os nossos encontros virtuais, e isso precisa ficar aqui, tá? É a acolhida que o grupo dá, é a força do grupo para cada uma de nós, com as nossas histórias. E aquelas que quiserem compartilhar somente comigo e com Bernadette alguma questão mais delicada, que queiram alguma sugestão sobre essa situação, ou que tenha aparecido num sonho ou um insight, estejam super à vontade para colocar. Mas então, a partir de segunda-feira, a gente já tem esse acordo entre nós de que tudo que é vivido aqui também permanece, tá bom? Com todo respeito, com toda acolhida para o sofrimento, né, e para as alegrias de cada uma de nós, tá bom? Querem fazer alguma pergunta? Aproveitando aqui esses minutinhos finais. Os encontros, né, serão de 1h30, perdão, né, Bernadette? 1h30. Hoje não, hoje era um encontro de meia hora, já avançamos um pouquinho, mas se tiverem mais alguma pergunta, podem colocar aqui para nós, tá bom? Ou podem abrir também e falar, né? Tá todo mundo sem dúvida, bacana. Mas se depois, durante o nosso caminhar, tiverem alguma dúvida, coloquem lá no chat, tá bem bacana. Então, só para vocês verem, assim, que a gente tá... O fato de estarmos reunidas, a força fica muito maior. Então, mais pessoas focando no mesmo ponto, você tem ali uma rede muito forte, tanto de amparo, né, quanto de energia para facilitar vocês darem um significado para a dor de vocês, dar um propósito para a dor de você, um novo direcionamento para a dor de vocês. Se a dor antes estava te ferindo, te destruindo, te comendo por dentro, coloca essa dor para fora, para virar ação, para virar mudança no trabalho, mudança no relacionamento, mudança de postura. Às vezes, eu estou falando assim para baixo porque o meu computador está embaixo, mas eu queria mostrar para vocês só a postura. Às vezes, só a mudança de postura, já andar com o peito mais aberto, você pode estar deprimida, não tem problema. Mas o mundo não precisa saber que você está deprimida. E se você já fizer isso aqui, levantar o pescoço, andar erguida, ereta, com atitude, você vai comunicar para você, para o seu cérebro, que você está melhor, e você vai comunicar para as outras pessoas que você é uma mulher consciente de si mesma, que não é para ser pisada. Isso muda. A pessoa que vai, por exemplo, te atender num lugar, ela pode estar até mal-humorada, mas ela não vai te humilhar. Ela pode até falar alguma coisa que você não goste, mas ela vai te respeitar. Porque a nossa atitude, inclusive, gente, até com relação ao trabalho, um pouco com essa área também de prevenção à violência à mulher, até com relação a assalto. Os bandidos preferem assaltar a mulher assim, distraída, ou então para baixo, do que uma mulher ereta, ligada, olhando, sabe? Isso é um ponto importante. A gente comunica não só para nós mesmas, quanto para o mundo. Então, já fica aí um exercíciozinho para começar amanhã, durante o dia, forem sair, já lembra isso, vai no shopping, vai no mercado, vai no trabalho, já postura. Está deprimido, não tem problema. Abre, porque a depressão fecha a gente, né? A gente fica até sem respirar. Então, só da gente fazer assim, a gente já expande essa parte aqui, já pode respirar melhor, o que já vai facilitar, inclusive, na nossa possível depressão, se tivermos, tá bom, gente? Pessoal, tá sem dúvida, então a gente pode até encerrando por aqui, né, Bernadette? Então já fica o exercício, tá? E a missão para vocês já reunirem caneta, papel, deixarem uma agenda só para esses encontros, para vocês irem anotando os sonhos, tá bom? Isso é extremamente importante para nós que trabalhamos com o inconsciente e com o simbolismo, né, Bernadette? Com certeza, Olivia. Muito obrigada por suas colocações, a presença de todas aqui. Amanhã já iniciaremos o nosso curso, tá? Estamos nos despedindo de vocês agora. Vou colocar aqui o mantra Durgastakam, que é para trazer proteção, cura, relaxamento e meditação. É dedicado à deusa Durga, que será, então, a nossa protetora no nosso curso. Ok? Muito obrigada a todas, Angélica, a todos que estão presentes, Patrícia, Simone. Um abraço a todos, até amanhã. Hariom.